pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tamires do Entre Capítulos e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial que é uma resenha do meu último livro, que foi O Bebê de Rosemary. Para começar a falar, eu quero começar falando um pouco das minhas primeiras impressões assim sobre a capa do livro e o que eu achei também dessa edição, que é da Dark Sides. Bom, o que eu achei, as minhas primeiras impressões. Eu não sei se esse verde que a Dark Side escolheu para a capa tem muito a ver com o livro, porque eu já li o livro, terminei e vim comentar aqui com vocês o que eu achei. Mas quando a gente abre o livro tem essa parte aqui, tá, de uma tração de uma criança, que pelo nome vocês já sabem que a Rosemary vai engravidar no livro. Mas a gente abre e tem o símbolo também da caveira e tem essa parte aqui também dessa criança sendo retirada, né, nascendo. Então, achei bem bonita essa parte aqui. E atrás do livro também tem algumas imagens que é relacionada ao filme, porque o Bebê de Rosemary tem um filme, tá? Então, tem algumas cenas aqui atrás do livro que eu achei bem legal. E esse livro é um livro curto, eu comecei ele no domingo e terminei ele ontem, dia 2/7. Mas ele tem 229 páginas, então é um livro curto. Mas vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro aqui. Até tirei o óculos para a gente conversar sobre esse livro aqui, porque tem muitas coisas para falar. Mas o livro, Bebê de Rosemary, ele é dividido em 3 partes, tá? Então, eu acho que, na minha opinião, falando pra vocês, que a primeira parte foi a parte mais para conhecer a Rosemary e o Guy, que é o seu marido. E a terceira parte é onde a história começa meio que dar uma desandada, vamos dizer assim, a história do livro. E o final foi um final muito engraçado, na minha opinião. Mas, o que falar desse livro aqui pra vocês? Bom, a Rosemary, tá? A nossa protagonista, e o seu marido, o Guy, eles estão querendo se mudar, né? Acabaram de casar e tal, estão querendo se mudar para um apartamento, porque o apartamento do Guy, que eles moram hoje em dia, é muito pequeno, então eles têm essa visão de querer se mudar para um apartamento maior, porque eles pretendem ter filhos futuramente, é um dos sonhos do casal. Mas a Rosemary e o Guy, eles estão em uma lista de espera para se mudar em um apartamento que eles queriam muito, que é o Branford, que é um apartamento lá de pessoas de alto padrão, que moram muitas pessoas ricas. Só que eles estão nessa lista de espera há tanto tempo que eles acabam procurando outro apartamento e fechando o contrato com outro apartamento, porque eles não têm mais esperança de ficar esse tempo todo a mais esperando, porque eles querem se mudar logo. Até aí tudo bem. Mas a Rosemary chega um momento que ela recebe uma ligação e tem a oportunidade de morar no Branford, que é o edifício que eles tanto queriam, porque surgiu uma vaga de um inquilino que faleceu, uma senhora, e o apartamento vagou, então eles eram os próximos da lista. Na ligação, o Guy e a Rosemary ficam nesse dilema se aceitam ou não, porque eles já têm contrato com outro apartamento, mas eles acabam aceitando a visita e marcando o dia. E mesmo assim eles vão visitar e gostam do apartamento. O apartamento ele tem 4 cômodos, tá? E é um apartamento pequeno, assim, para Rosemary, que não tem quarto de bebê, porque eles pensam em ter uma criança futuramente, mas eles, qualquer coisa, eles pensam em transformar o quarto da empregada em quarto de bebê. E até aí tudo bem, a visita foi bem tranquila, eles gostaram de tudo que viram, gostaram da visão também do apartamento. E eles decidem, quando eles saem da visita do apartamento, tanto que eles queriam, a Rosemary comenta com o Guy que gostou bastante e que fica melhor para o Guy em questão de trabalho, porque o Guy ele é ator, tá? Ele trabalha como ator, então para ele fica mais perto do trabalho do que o outro apartamento. Nessa parte, o Guy ele concorda com a Rosemary, que também acha que é melhor, e inventa uma história pro outro corretor que já tinha assinado os papéis, que ele vai ter que se mudar para outro lugar porque surgiu um emprego novo, como ele é ator, né? Surgiu um emprego novo e vai passar um tempo fora e não pode se mudar. Então a corretora que assinou com eles concorda em cancelar o contrato, e essa mentira o Guy tenta esconder ela para ninguém não saber.
Mas até aí tudo bem, então eles conseguem fechar com o apartamento que eles queriam, que é o Branford. Bom, até aí tudo bem, a Rosemary tá feliz porque vai se mudar com o Guy para onde eles queriam. Só que nessa primeira parte do livro a gente acompanha muito esse processo de mudança da Rosemary e de adaptação e conhecendo as pessoas. Quando a Rosemary vai conhecendo seus vizinhos e o apartamento em si, né, todo o edifício, tem um dia que ela desce para ir para a lavanderia. Que a lavanderia do prédio é bem assustadora assim e ela até tem medo. Porque a Rosemary tem medo do edifício. A Rosemary, antes de se mudar, eles têm um amigo, tá? Um amigo do casal que é bem íntimo, que é como se fosse um parente da Rosemary, ela considera até um parente. Esse amigo da Rosemary conta para o casal que o Branford é conhecido desde décadas passadas com uma má fama, porque acontece coisas esquisitas no prédio. Uma das coisas que eu percebi quando eu estava lendo esse livro é que a gente entra em uma atmosfera do livro que parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente sente que tem alguma coisa de errado na história desde o começo. Eu percebi isso também enquanto estava lendo. Mas nisso tudo, ele conta, esse amigo de Rosemary conta pro casal que algumas pessoas morrem lá nesse lugar e tem até uma fama de ter algumas seitas e tal neste ambiente. Então Rosemary fica, falando assim pro amigo que não, isso é coisa do passado, é um bom edifício. E o amigo fala pra ela, tudo bem, mas ele deixa isso na cabeça de Rosemary. E quando ela desce pra a lavanderia do prédio, que é bem esquisita, ela começa a ficar com medo de algumas coisas, mas ela acaba conhecendo a sua amiga Tara, que ela também é bem jovem assim, igual a Rosemary, e mora com um casal. O casal meio que cuida dela, cria ela, e ela é da idade de Rosemary, bem jovem, então até então tudo bem, ela faz essa amizade. Mas a Rosemary não conhece o casal que cuida da sua amiga, porque ela ainda não teve oportunidade, mas acaba conhecendo a Tara e fazendo amizade com ela e marcando até alguns dias de irem lavar roupa juntas, porque ela fala com a amiga que tem medo. Uma coisa que eu quero também comentar com vocês, eu não quero dar muito spoiler para quem for ler, tá? Mas o prédio, como os apartamentos maiores foram divididos e a Rosemary mora em um desses que foram divididos e a sua parede tem contato com a parede do vizinho, então ela escuta algumas coisas assim por causa da parede que é próxima. Então esses apartamentos maiores foram divididos assim. Mas até aí tudo bem, a Rosemary acaba fazendo uma amiga, o Guy tá muito feliz e ele também tá nesse novo processo de trabalho, tendo oportunidades novas. A Rosemary, em um dia, acaba marcando, né, com sua amiga e ela descobre que a amiga dela se suicidou. Então, dessa parte em diante, a gente percebe um desandar na história, assim. E a Rosemary fica muito triste e acaba conhecendo o casal que cuidava da sua amiga, que até então ela não conhecia. E ela dá palavras de conforto para a mulher, para a senhora, né, sobre a amiga dela. E até aí tudo bem, a Rosemary conta pro Guy e segue a vida, né, com essas coisas estranhas que já tá acontecendo no prédio. Eu falei pra vocês que a gente já começa a sentir uma atmosfera no livro estranha, mas não é estranho de sombrio, mas é como se a gente soubesse que alguma coisa está de errado. Em um belo dia que a Rosemary tá jantando com seu marido, a mulher que cuidava da sua amiga, ela quer agradecer, bate lá na porta da Rosemary e entrega para ela um suco, ou eu não sei, eu não lembro direito se é um suco ou se é uma sobremesa. Mas a Rosemary agradece, só que a Rosemary fica meio desconfiada com algumas coisas e pela história que seu amigo contou para ela do prédio e tudo que tá acontecendo, ela fica meio assim. E o Guy, o marido dela, que inclusive eu achei o Guy assim, tudo que aconteceu com a Rosemary, eu achei que o Guy foi o mais culpado, porque o Guy já começa a dizer a Rosemary, nessa parte que a Rosemary fala pro Guy, e ele fala que a Rosemary tem muita implicância com as pessoas, então é coisa da cabeça dela implicar algumas coisas, e ela, pra evitar, né, alguma briga, alguma coisa, ela fala, não, tudo bem, eu vou comer aqui sem problemas, porque a Rosemary acaba comendo pouco, e daquilo que foi oferecido para ela pela vizinha.
Gente, eu vou dizer pra vocês que essa parte do livro foi a parte mais, assim, sombria pra mim. Não foi o final do livro, foi essa parte que eu vou contar pra vocês. Mas eu não vou contar tudo pra não dar spoiler. Mas depois que a Rosemary, depois da janta, que eles vão se deitar, a Rosemary começa a sentir algumas coisas estranhas, como se ela estivesse alucinando. E ela vai dormir e acaba tendo um sonho muito esquisito. Quando ela acorda desse sonho, ela acorda como se tivesse marcas pelo corpo e se sente como se o seu corpo fosse violado. Então ela acorda com essa sensação e o seu marido, Guy, pede desculpa pra ela, assim, que foi ele que arranhou ela, como se alguma coisa, não sei, não cita isso no livro, mas ele pede desculpas e diz que cortou a unha, mas ele diz pra ela que fez relações com ela quando ela estava dormindo. Então, a gente acompanha essa parte, a parte pra mim mais sombria do livro foi essa, e eu acho que o livro, mesmo sendo escrito por um homem, tá? Ira Levin, ele trouxe muitas questões femininas, tá? E sobre o corpo da mulher, que eu já conto pra vocês também essa parte. Essa parte que a Rosemary tem o seu corpo violado, mesmo que o seu marido fosse a pessoa que ela mais confiava, ela sente, assim, um choque em saber sobre isso, mas como era um sonho dos dois ter um filho, a Rosemary deixa passar e aceita, e acaba seu ciclo menstrual atrasando e ela descobre que está grávida, mesmo tendo sido dessa forma que a Rosemary deixa passar, porque era um sonho do casal, ela deixa passar e fica muito feliz porque vai ser finalmente mãe. Segunda parte a gente vai acompanhar a gravidez da Rosemary, que eu acho que não é o ponto que do livro que devo falar muitos detalhes aqui, não é só sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar mais como o autor escreveu esse gótico urbano. Uma escrita bem escrita, eu achei, por quê? Como ele traz a gestação da Rosemary, a gente acompanha ela todo nesse processo de o corpo mudando, as pessoas querendo controlar ela. A Rosemary começa a sentir muita dor durante a gestação e ela vai para um médico que os seus vizinhos indicaram, que é de confiança e é um médico muito bom, mas o médico fala para ela que as dores que ela está sentindo é normal. Só que a gente sabe que não tá normal. A gente acompanha esse processo. A Rosemary é uma dor tão intensa, ela cita no livro, que ela começou a ignorar a dor e começou a viver com isso. Ela sabe viver com essa dor. Então, eu acho que a parte mais sombria do livro, a mais tensa realmente é essa, do corpo da mulher, como a sociedade vê e quer mandar nessas mudanças do corpo da mulher, nesse processo de gravidez. E o Guy, gente, eu posso dizer pra vocês que ele, pra mim, foi o pior de todos, além dos vizinhos da Rosemary, que começa a xeretar na vida dela, entra lá a hora que quer, a sua vizinha começa a dar não diz pra ela que não precisa tomar remédio, o chás que ela leva pra ela já é suficiente, só que não tá sendo suficiente pra Rosemary, mas ela toma mesmo assim o chás que sua vizinha leva toda hora, todos os dias, numa hora marcada. E o Guy também abandona muito a Rosemary nesse processo e começa a acreditar nos seus vizinhos. Então, acho que essa parte do livro me pegou bastante. Até o seu amigo íntimo, um amigo do casal, que eu falei pra vocês que a Rosemary tem, chega em um momento ir lá e vê que a Rosemary tá muito debilitada por causa das dores que ela sente. Ela perdeu muito peso, o médico disse que foi só 3 quilos, mas ele até manda ela se pesar em outro lugar porque acha que foi mais quilos que ela perdeu durante a gravidez por causa da dor intensa. E a Rosemary para de sair e vive só em casa, se lamentando com as dores. Tem uma parte do livro que eu achei interessante, é que quando esse amigo da Rosemary vai lá e vê a situação dela, ele pergunta pra ela o que tá acontecendo, se ela tá tomando remédio, e ela fala sobre a vizinha tá dando pra ela um chá de uma raiz específica, e ele fala pra Rosemary pesquisar depois sobre essa raiz, só que o amigo dela acaba pesquisando primeiro, e liga pra Rosemary na mesma noite, depois de ele ir embora, liga pra ela na mesma noite, e fala, e marca uma reunião com ela no outro dia, pra eles falarem, que ele disse que quer falar com ela, mas ele não diz o que é.
Nisso a Rosemary acha estranho porque um amigo dela convocar ela na situação que ela tá, ela sabe que é alguma coisa que aconteceu, então ela diz que vai. A Rosemary chega no local marcado e ela descobre, e passa muito tempo lá e acha estranho o amigo dela não aparecer. Aí ela acaba usando o telefone do local mesmo onde eles marcaram e descobre que ele sofreu um acidente. Não um acidente, tipo, do nada o amigo dela ficou doente e ficou em coma. Então a Rosemary tem esse choque assim, mas a gente já sabe que alguma coisa de estranho tá acontecendo. Porque ele marcou a reunião com a Rosemary e não conseguiu ir. Mas até aí tudo bem, a Rosemary fica em choque, conta pro marido dela, o Guy, e ele também fica triste porque ele gostava muito desse amigo que eles têm em comum, mas a Rosemary segue sua vida e ela cita no livro que acaba até esquecendo de visitar ele, meio que se afasta também ali do seu amigo. Gente, sobre o final do livro, pra eu não falar mais spoiler pra vocês, que eu já soltei algumas coisinhas, então cuidado na hora de assistir. Mas sobre o final do livro, eu achei que o livro tem uma atenção mais psicológica, então o medo do livro não foi o final. Eu achei o final até engraçado, conversando com vocês aqui, porque a gente sabe que a Rosemary, nesse processo de engravidar, é a família que mora lá com a Rosemary tem um envolvimento com a família de geração e de geração que é envolvida em satanismo, em seita, essas coisas. Então, para eles, esse bebê que vai nascer é o Satã, e a Rosemary acaba carregando para eles esse bebê do capiroto, vamos dizer assim. Mas essa parte não foi a parte que me assustou, realmente, essa tensão psicológica que o autor trouxe no livro sobre a Rosemary tá passando por tudo isso, como a sociedade vê também a mulher e quer controlar. A gente vê muito isso, mesmo sendo escrito por um homem, tá? E esse livro é da década de 60 e fala da parte dos Estados Unidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos da década de 60. Então ainda tem essa parte da sociedade querer impor coisas sobre o corpo da mulher. Então é bem interessante, assim, do jeito que o autor escreveu e trouxe isso pro livro. Eu achei uma escrita bem escrito, como eu falei para vocês. E a questão psicológica realmente da Rosemary que a gente acompanha, ela é fraca, ela é triste, o corpo dela mudando, e o seu marido foi o pior de todos. Então eu acho que a sátira dela carregar um bebê do capiroto, um bebê Satã, quis mostrar pra gente que os verdadeiros inimigos dela eram as pessoas que estavam ao redor da Rosemary. Então, essa é uma das interpretações minha. Inclusive, todas as pessoas que leem, assim, algumas pessoas que leem, têm uma interpretação parecida também. E tem várias interpretações. Vocês precisam ler para me dizer qual foi a sua quando você estava lendo, se você teve medo desse final. Eu particularmente achei bem engraçado como foi posto isso, depois que a Rosemary dá a luz. Ela vê o seu filho, mas as pessoas começam a fazer lá as suas reuniões, Satã e tal, e ela fica em choque porque ela percebe o olho da criança é diferente, mas o resto, o corpo, o nariz é parecido com o do Guy, e só o olho mesmo que parece de um animal. Então a Rosemary fica bem assustada, mas no final das contas ela resolve criar a criança e, tipo, criar na criação dela para ser uma pessoa boa e não uma pessoa lá do ciclo de amigos do Guy, que são pessoas satanistas e famílias de tradições que fazem isso. Mas essa é a minha interpretação do livro. Eu dei nota 5 para esse livro porque eu achei o escrito muito bom. É um gótico urbano muito bom de se ler. Para mim, o que chamou a atenção foi mais essa parte mesmo psicológica que a Rosemary acaba sofrendo, que a sociedade impõe ali no seu corpo. Então é isso, a minha resenha aqui pra vocês do Bebê de Rosemary, tá? Dei 5 estrelas, recomendo muito esse livro, eu gostei bastante. E eu ainda não assisti o filme, porque tem um filme, tá? Do livro, e as pessoas falam que é bem fiel o filme e o livro, mas a Rosemary aqui no livro é mais esperta, então eu quero assistir para fazer essa comparação. Mas, em geral, é um livro que eu gostei, da Dark Sides, e dei 5 estrelas. E é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha resenha aqui, desse livro gótico urbano, que eu nunca tinha lido e nunca tinha visto, então eu gostei bastante, e é um livro rápido de ler. Mas é isso, se você gostou, se inscreve e dá like, e deixa nos comentários o que você achou, ou se você quer ler, ficou curioso, ou se já leu e a sua opinião.
Mas é isso e até o próximo vídeo.